Gente, dando continuidade, prosseguimento aos estudos, é, vamos estar falando um pouquinho mais sobre a Baixa Idade Média. Na última aula, a gente viu as crises do feudalismo, né, como que estava se dando esse processo mais conturbado na Europa. Vimos também a formação ascendente aí da burguesia medieval. Começa um processo mais dinâmico e mais transformativo agora, né, nesses movimentos de crise e de guerras e revoltas que a Europa vai estar passando nesse momento. Ainda falando sobre a Baixa Idade Média, hoje vamos ver a formação já das monarquias nacionais e as famosas crises, né, do século XIV e século XV. Tendo como contexto antecedente, a gente viu a crise do sistema feudal. O que foi basicamente isso? O feudo, né, como unidade produtiva, tinha na sua formação o servo que trabalhava, né, no campo, e a gente via todas as práticas de trabalho, o movimento ruralizado, que era isso, a questão das unidades de produção, de todo aquelas dinâmicas de agricultura, né, pastoril, que foram desenvolvidas no feudo. Com o excedente populacional, o fim das invasões no contexto da Europa, a gente começa a ter uma significativa paz interna. E aí, essa estrutura feudal, ela não começa a dar conta dessas pessoas. Acontece o êxodo rural, as pessoas começam a sair do campo agora, indo para as cidades. Nas cidades, durante boa parte da Alta Idade Média, elas estavam já existindo, né? Elas já existiam. Só que a sua participação e a sua importância econômica e política não era tão significativa quanto o meio rural, quanto a formação dos feudos. E a gente tem esse processo do servo começar a ser mandado embora, né, dos feudos, e aí a gente tem uma concentração muito grande de pessoas indo para as cidades sem ter muito bem o que fazer, sem ter um objetivo, né, direto para a construção da própria vida. E aí começa uma nova camada que a gente viu que são os homens livres, né? O servo, quando ele sai da terra, ele para de ser, deixa de estar preso à terra, e aí forma uma nova categoria que é de homens livres. E aí a gente viu a formação da burguesia medieval, as cidades antes era chamada como burgos, e vimos toda a decorrência e o ressurgimento, né, do comércio, das cidades, a questão das cruzadas, né, a quarta cruzada que foi significativa para a relação comercial com o Oriente, e a gente viu os processos de renascimento urbano e renascimento comercial. Lembrando que, né, o termo renascimento ele dá a ideia de que não havia, né, cidade nem comércio durante a Alta Idade Média, mas havia sim, só que eles ficavam com participação bem secundária. A gente vai ter transformações políticas, econômicas e sociais, essas pessoas já começam a voltar para a cidade, a relação de trocas, temos várias moedas, uma sociedade agora monetarizada, o enriquecimento da nobreza, né, da alta nobreza principalmente. Boa parte da nobreza, a nobreza no geral, ela meio que vai se fragmentar. Né, com a crise do feudalismo, principalmente, os pequenos nobres eles vão perdendo mão de obra e eles vão ficando empobrecidos. Mas, por outro lado, a gente vai ter uma alta nobreza que depois vai começar a se ligar aí mais ao rei, que vai permanecer. Mas esse enfraquecimento da nobreza se dá exatamente por essa fragmentação da própria classe, né, do próprio estamento social, que vai perdendo mobilidade e significação econômica por conta já da crise do sistema feudal. A gente vai ter uma burguesia ascendente, decorrente desse processo comercial. Essa classe, né, de burgueses, eles começam a ter um domínio muito grande das relações comerciais, do sistema monetário, e eles vão crescendo assim gradativamente conforme for passando os anos. E a gente vai ver também essa participação importante da própria burguesia, né,
com o representante político, com o rei. Então a gente tem um crescimento aí gradativo, e é interessante pensar que agora a gente vai começar a ver movimentos de formação de um Estado, né, um Estado forte, um Estado nacional, que vai fazer com que essa burguesia, né, se firme a partir disso. Aí eu falei dos renascimentos, né, urbano e comercial. Então, basicamente, foram esses contextos antecedentes que a gente viu nas últimas aulas, né, como que se deu particularmente cada um. E aí a gente vai ter transformações sociais. A burguesia. Qual que é o interesse da burguesia? Ter um Estado forte, que legitime sua categoria social cada vez mais, ter uma administração centralizada. A grande característica do sistema feudal que a gente viu é a desfragmentação política, né? A gente tinha um representante, o rei, mas ele tinha uma participação muito figurativa. A gente tinha uma nobreza, né? A questão dos nobres, dos guerreiros, muito forte, a relação de suzerania e vassalagem mostrando aí a fragmentação do poder também. Então a gente tem toda uma administração na época, na Alta Idade Média, principalmente descentralizada. Aqui o interesse da burguesia é ter uma administração e uma representação política centralizada. E aí a gente vai ter também o fim da diversidade de moedas. Já com o renascimento comercial, a gente vai ter um sistema monetário. E existiam várias moedas, né, para basear e nortear as relações de troca. E isso acabava confundindo e até mesmo sendo inviável na questão econômica para a burguesia. Então, colocando aí a unificação de uma moeda é interessante para ajudar essa ascensão econômica dessa classe. E a monarquia? Agora a gente tem a monarquia, né, um representante muito forte, o rei vai ser representado aqui, vai ter sua autonomia mais consolidada, e ela tem interesses particulares também, como a burguesia. Forte redução do poder da igreja. A igreja ela vem, ela sai aí no período da crise do sistema feudal um pouco já mais abalada do que ela foi construída e do que ela tinha anteriormente. A gente viu que durante boa parte da Alta Idade Média a igreja foi gradativamente ganhando cada vez mais poder e riqueza, mas a gente vai ver que a partir desse momento a igreja começa a sofrer massivas, né, conflitos e perder bastante poder por conta dos conflitos com os próprios reis, né, com a própria monarquia. Então era interessante para a monarquia que houvesse essa redução de poder da própria igreja. A gente vai ter o rei fazendo com que ele possa se enriquecer cada vez mais, e através do que ele vai se enriquecer com a cobrança de impostos. Então, essa tributação direta do comércio é uma cobrança de impostos, né, para a burguesia que está ascendendo economicamente, né? Então, para haver esse diálogo, essa comunicação, a gente vai ter essa tributação direta do comércio. Além disso, gente, essa redução do poder da igreja é porque, assim, lembrando que a igreja, ela proibia a usura, né? O que era a usura? É você cobrar juros, né, a partir de empréstimos, a questão também dos lucros excessivos, né? Isso tudo era considerado contrário às normas da igreja. E aí isso impactuava diretamente na burguesia. Então, para não haver tanta intervenção religiosa, era importante que a monarquia, né, fizesse com que a igreja fosse reduzindo o seu poder para ela conseguir lucrar, né, por outro lado, com a própria burguesia. Então o rei achou uma maneira, né, de tentar esse controle econômico através dessa tributação direta do comércio, que é basicamente o pagamento de impostos da burguesia para o rei. E aí, a manutenção de um exército poderoso, a gente vai ter administrações, né, de justiça e eficiência em toda essa formação do exército, que vão estar junto ao rei. Então, é muito importante que ele tenha cada vez mais se fortificando com esse exército. E a gente vai ter uma justiça também muito centralizada e configurando toda uma formação de centralização política mesmo, né? O Estado agora está nas mãos, entre aspas, dos reis. Eles conseguem ter uma aliança
um diálogo, né, uma comunicação com a própria nobreza, que a gente vai ver daqui a pouco, com a burguesia por outro lado, e aí tentar, né, uma comunicação e participações com a igreja, mas com redução do poder da própria igreja. Então, são manifestações e transformações sociais, né, principalmente da burguesia e da monarquia, que vão dar a base para todo esse processo político e econômico que a gente está vivendo agora, já no final da Idade Média. Então, eu coloquei duas setinhas que mostra, né, um sistema de alianças. Muitos historiadores e historiadoras, eles consideram que falar sistema de aliança não seja o termo correto. É mais uma troca e uma participação entre ambos os grupos de interesse. Eles não fizeram uma aliança de fato. Eles estavam ali para ajudarem e servirem, né, concomitantemente. Mas eu vi muitos livros, né? E acredito que talvez no vestibular também caia ainda o termo, né, sistema de alianças, mas não foi uma aliança de fato. E aí eu só coloquei para exemplificar e ficar mais claro essa dinâmica que estava acontecendo. Então, a burguesia, por um lado, visava a ascensão econômica, né, com aumentos aí das práticas comerciais e queria também a proteção militar que provinha do rei. E, por outro lado, o rei queria aumentar o poder na nobreza, né? E ele vai iniciar o processo de centralização política e manutenção do seu próprio exército militar. Então a gente pode ver essas relações aqui que vão começar a se dar cada vez mais acentuadas, né, configurando posteriormente, que a gente vai ver nos próximos processos históricos, né, da Idade Moderna. Então a gente tem aqui toda essa dinâmica de participação e de alianças, né, entre aspas, tanto do rei quanto da burguesia. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho da formação das monarquias, né, das monarquias nacionais. A gente vai ver a formação da monarquia francesa e da monarquia inglesa, que são as mais estudadas. A monarquia francesa, a gente começa na dinastia Capetíndia, né, no século X aí, já no início da Baixa Idade Média, e qual que é os aspectos que vão nortear todo esse processo? O fortalecimento e a centralização política. Então, essas bases, né, de fortalecer e centralizar a política estão muito vigoradas nos representantes políticos. E aí a gente vai ter algumas modificações importantes nesse período. Felipe Augusto, ele começa a anexar as regiões, e aí acontece a anexação dos Flandres. Lembra que na última aula, com o renascimento comercial e urbano, a região dos Flandres, lá no norte da Europa, era muito interessante porque havia uma troca comercial e de produção muito grande. Então, era uma região econômica que estava em ascensão e era muito visada por vários representantes políticos, não só franceses. Mas o Felipe Augusto, nessa época, consegue realizar essa anexação dessa região. E isso foi um movimento muito importante para a França. Eu estou falando isso porque depois, com a Guerra de 100 Anos, a primeira região que os ingleses vão pegar vai ser a região de Flandres. Então, já dando ênfase para essa região da sua importância, né, econômica. E aí eles pegam, né, o auge, eles conseguem vivenciar o auge da riqueza comercial que está sendo desenvolvida nessa região. Depois do Felipe Augusto, a gente vai ver o Luís IX. A gente vai ter nesse momento uma centralização política mais voltada à figura do rei, mais efetiva. Ele consegue colocar uma unificação e a circulação de uma moeda nacional e vai também colocar essa questão do direito de apelo, que é basicamente que os súditos começam a ter direito a apelarem, né, para a corte real. E isso vai dar um fortalecimento ainda maior, né, para o próprio rei, baseados aí no detrimento da justiça feudal, né, da justiça que estava sendo propagada aí nos moldes do sistema feudal. Então, aqui no direito de apelo, a gente tem o fortalecimento da própria figura, né, e representação real. Depois de Luís IX, a gente vai ter o Felipe IV, né, mais conhecido como Felipe o Belo.
No governo de Felipe o Belo aconteceram várias coisas, dentre elas o conflito com a igreja. É aqui que a gente vê o movimento da monarquia, né, tentando realmente fazer com que a igreja reduza o seu poderio. A gente vai ter uma realização de uma centralização da figura do rei, que vai contra todas as participações e ideias da igreja. Com isso, a gente vai ter a dissolução da Ordem dos Templários e o próprio rei vai começar a apossar os bens da igreja e taxar o próprio clero. Então, a gente tem aqui todo o movimento de reduzir o poder da igreja e também reduzir o poder econômico, né, da igreja. Então ele vai apossar os bens e vai começar a taxar, né, impostos ao clero. Vai gerar um conflito muito grande entre o Felipe o Belo com o Papa Bonifácio VIII. Isso vai gerar um movimento que ele vai expulsar o Papa, vai ter um conflito muito grande entre essas duas instâncias, né, entre a monarquia e o clero. Com isso, ele consegue invadir Roma e colocar um novo Papa, que é o Clemente V. Esse processo de invadir Roma, expulsar um Papa, colocar outro Papa, vai fazer com que, consequentemente, ele coloque o novo Papa, né, segundo as orientações aí de Felipe o Belo, coloque uma nova sede para a própria igreja. Então, a nova sede da igreja fica em Avignon. Então, esse movimento é conhecido como Cisma do Ocidente. A gente viu lá no final do Império Romano o Cisma do Oriente, né? E aqui é o Cisma do Ocidente. É quando o rei Felipe o Belo, né, começa conflitos aí muito acirrados com a igreja e coloca uma nova sede da Igreja Católica, né, que vai ser em Avignon, e ficam duas sedes, né, uma em Avignon e outra em Roma. Com isso, a gente vai começar definitivamente a igreja perder o seu poder, né? Porque a gente já tem uma divisão aí dos territórios. Então, a gente vê gradativamente que os representantes políticos, e principalmente a centralização do poder na figura do rei, muito significativa, porque a gente vai ter esse combate e esse conflito com a própria igreja, que antes era uma instituição muito rica e muito poderosa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora da monarquia inglesa. Já na monarquia inglesa, a gente vai ter a dinastia Capetinga, Plantageneta, quer dizer. Falei da Capetinga, que é a francesa. Confundi. Então, na inglesa, a gente vai ter a Plantageneta, a partir aí do século XII. A gente vai ter um movimento diferente aqui nos ingleses, e isso é interessante compreender esse movimento, porque vai dar base ao absolutismo inglês, que vai ser diferente do resto da Europa. Nesse momento, a Inglaterra ela vivia uma luta constante, né? Os nobres ingleses eles estavam lutando, né, constantemente por autonomia. E aí a gente vai ter um conflito aí entre essa própria camada, né, entre parte dessa nobreza que estava lutando por autonomia e os reis, né, e os representantes políticos da época. Nos reinados aí de Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, foram os reinados que mais, né, geraram conflitos e que houveram mudanças aí muito significativas no contexto dos ingleses. A gente vai ter no reinado de Ricardo Coração de Leão a submissão, né, das pressões que estavam ocorrendo tanto da igreja quanto da nobreza. Já no João Sem Terra, a gente vai ter a formação da Magna Carta. Esse documento é a formulação de um documento político que vai dar base ao que a gente conhece atualmente, né, e que a gente vai estudar mais a fundo, que foi o Parlamento inglês. A Magna Carta, ela basicamente coloca limitações do poder do rei. Então foi um movimento aí criado, né, e desenvolvido pelas pressões que esses reis estavam passando da nobreza e da igreja. E aí a gente vai ter a formulação desse documento político para delimitar e alterar leis, aumentando
leis e o aumento de impostos, né? E a participação de um grande conselho. Basicamente, quando o rei propõe alterações de lei ou aumento de impostos, e aí cai sobre a nobreza ou sobre a própria burguesia, né, ou sobre o clero, por exemplo, para que essas alterações nas leis ou no aumento de impostos sejam realizadas, vai ser necessário que haja a participação de um grande conselho. Então, o rei ele já não tem mais o poder de alterar uma lei, por exemplo, exclusivamente da vontade dele. A gente vai ter que agora passar para o grande conselho. Então, para que ele possa alterar a lei, para que ele possa começar a taxar mais impostos, é necessário que o grande conselho entre junto com ele e participa concomitante dessas possíveis alterações. Quem que é o grande conselho? Serão os cleros, os condes e os barões, né, da alta nobreza. Então, esses representantes aqui vão exigir a participação, né, nessas possíveis dinâmicas de atuação política do rei, né, através do documento político formulado que foi a Magna Carta no governo de João Sem Terra. Então, com isso, a gente vai ter essa limitação de fato da participação do rei. E em 1265, eles incluem a burguesia ao Grande Conselho. Então, a gente vai ter um movimento de várias instâncias sociais que vão começar a diminuir essa participação e essa centralização política que estava acontecendo nas figuras do reis e aconteceu muito bem lá na França. E isso já lá no século XIV, na metade do século XIV, vai ser a formação, né? Esses movimentos aqui da Magna Carta vão ser os movimentos embrionários que darão a formação ao parlamento inglês. Então é esse movimento, gente, que vai fazer com que surja o parlamento inglês, que é uma instituição política, né, com participação da burguesia, com participação da nobreza, que vai ter, que vai durante os próximos anos, os próximos séculos, não vai deixar com que haja a centralização de fato do rei. Quando a gente for ver o absolutismo, a gente vai ver que o rei ele não vai ter momentos assim de centralização política por conta da formação do parlamento inglês que já vinha acontecendo, né? E que aconteceu aqui durante o século XIV, né? E o século XIII também. Então a gente tem todo esse movimento que foi muito interessante e que vai diferir a Inglaterra das outras regiões aí da Europa. A gente vai falar um pouquinho o Sacro Império, né? Sacro Império é a Alemanha. A Alemanha ela teve algumas dificuldades de centralização por conta da participação, dos fortes vínculos que os representantes políticos tinham com a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica lá na Alemanha, no Sacro Império, estava tendo ainda seus poderes bem significativos, né? E o que já vinha acontecendo sua perda, assim como na França e como na Inglaterra. Então, aqui, por conta dessa dificuldade de centralização, a gente vai ter alguns movimentos que vão colocar o aumento aí da autoridade papal e a gente vai ter alguns conflitos do próprio imperador alemão, né, no caso o imperador Henrique IV, colocando aí a diminuição do poder da igreja e depois eles conseguem uma reconciliação a partir aí do século XII já. Então a gente tem todo um movimento de conflito com a igreja, com o Papa, a busca de uma independência. Os papas vão querer essa independência do poder da igreja com relação ao poder imperial. Só que isso vai levar um movimento mais dificultoso da centralização, da formação mesmo de uma monarquia com a representação de um rei, né, central e político. Mas depois eles vão conseguir um apaziguamento de todos esses conflitos. Então é um caso mais particular, porque a gente vai ter uma reação muito forte da igreja, porque eles tinham vínculos, né, muito fortes. E aí eu vou falar um pouquinho agora das crises do século XIV e século XV.
O século XIV, né, foi um século muito difícil para o contexto europeu. A gente continua nesse movimento de impossibilidade da condição econômica, então a gente não tem transformações significativas, as pessoas continuam passando fome, há o desequilíbrio constante das técnicas de cultivo, não há produção de comida suficiente para todo esse crescimento demográfico que a Europa está passando. A Europa não para de crescer, as populações elas não param de crescer, elas crescem muito, né, num nível assim muito exponencial, e a produção de comida, a produção de alimentos não consegue acompanhar tudo isso. Fora que nesse momento nos anos aí do século XIV, a gente passa por mudanças climáticas muito fortes, né? Então não tem uma produção, o solo chove muito, então as colheitas fracassam a todo momento por conta dessas alterações climáticas, o clima e toda a questão natural da terra não favorece também a produção de alimentos. Então são vários fatores aí que vão gerar uma instabilidade muito grande, social, econômica, muitas pessoas vão morrer. E aí nos anos, né, de 1315 e 1317 que a gente tem a grande fome. Então, quando vocês virem esse termo, né, grande fome, foi decorrente dessas crises do século XIV, por conta dessa impossibilidade de condução da economia feudal, esse desequilíbrio das técnicas de cultivo, essas mudanças climáticas que vão abalar o solo, que vão fracassar as colheitas. Então, são vários fatores que vão levar a essas crises. Além disso, a Europa começa, né, a entrar na Guerra dos 100 Anos. A Europa, sim, a Inglaterra e a França entram na Guerra dos 100 Anos. Depois vai ter a peste negra. Então, são vários fatores que vão, né, se encontrar nesse momento, né, nesse século, e consolidar essa crise que foi esses movimentos do século XIV. A Guerra dos 100 Anos, né, foi basicamente um conflito entre a França e a Inglaterra. Os seis ingleses eles tinham muita cobiça já aos territórios franceses, principalmente na região de Flandres, lembra? Ela foi anexada, né, no começo da dinastia Capetinga aos franceses, e por conta do seu poderio, né, econômico, comercial, os ingleses começam a ter interesse nessas regiões. A gente vai ter uma crise sucessória da monarquia francesa. Quando o último rei, voltando aqui, né? Quando Felipe o Belo ele morre, ele deixa basicamente 3 filhos, né? E aí a gente vai ter uma crise com relação a isso, porque não vai ter uma sucessão muito efetiva. Então, dentro desses herdeiros, né, deixados aí pelo Felipe o Belo, a gente vai ter uma crise da monarquia por conta disso. Daí, com isso, a gente vai ter esse movimento que é a crise sucessória da monarquia francesa. Então, o neto do Felipe o Belo, que foi filho, né, de uma das filhas dele, a gente vai ter esse movimento que será um herdeiro do trono inglês. Basicamente o seguinte, Felipe o Belo ele teve um filho chamado Carlos, e aí a gente vai ter esse filho, né, de Carlos como possível aí sucessor do trono da monarquia francesa. E aí dentro dessas formações, né, dos herdeiros do Felipe o Belo, a gente vai ter outro filho dele que vai ser o Eduardo II. E aí ele vai se casar e ele vai ser o herdeiro do trono, ele vai ser o antigo rei, né, do trono inglês. E aí ele vai se casar com uma filha do Felipe o Belo, que foi a Isabel. Então ele deixa, né, Carlos IV e uma filha também, que foi a Isabel. E aí eles se juntam, né, o trono do reino inglês com o reino da França. E aí eles têm o Eduardo III. Então a gente vai ter o Eduardo III como neto aí do Felipe o Belo, decorrente da sua filha, que foi a Isabel.
E aí, por outro lado, o pai do Eduardo III, que é o Eduardo II, ele é do trono inglês. E aí, quando ele estava lá, né, na sua participação política na Inglaterra, ele quer reivindicar o trono francês. Ele pensa: a minha mãe era filha do Felipe o Belo, que é ex, né, rei da França, e por que que eu não posso, né, ir lá na França e reivindicar o trono, porque eu tenho direito, né, se eu tenho toda essa linhagem aí, familiar. E ele vendo a região dos Flandres, que estava com alto desenvolvimento econômico, ele vendo a crise da monarquia francesa por conta, né, dos descendentes aí do Felipe o Belo, ele fala: é o momento ideal para que haja essa minha reivindicação do trono francês, e eu quero sim o trono francês. E aí os franceses começam a se mobilizar e falam: não, de jeito nenhum, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode deixar, não pode largar assim o trono para o inglês. Eles não já tinham uma rivalidade com os ingleses que vinha acontecendo há muito tempo. E aí os franceses começam a se mobilizarem contra isso. E aí eles vão lá e acham uma lei que foi criada bem assim, bem antiga e que nem era utilizada, era uma lei consuetudinária que era falada, não era nem formalizada, mas eles encontram essa lei que é a lei da sálica, que é basicamente você negar o trono e a possível representação política para um representante que venha de uma linhagem feminina. O Eduardo III era a mãe dele, que era francesa, era mulher, né? Então ela era descendente da França e impactuava diretamente na formação dessa lei, que coincidia com a linhagem feminina. Então, o que ele tinha de francês vinha da mãe dele, e a lei barrava isso. E aí, através dessa formulação da lei, eles barraram a reivindicação do trono francês por parte aí do Eduardo III. E aí a gente vai ter a formação, né, e a colocação aí do Felipe de Valois, né, que é o Felipe IV aí como representante do trono francês e não o Eduardo III. Só que ele não fica contente com isso, ele não se conforma com toda essa mudança, toda essa resposta, né, ao movimento francês. E aí, alguns anos depois, ele vai ascender ao trono inglês de forma bem mais significativa, e ele começa a guerra declarando, né, a guerra por conta que ele se volta à questão da reivindicação do trono, e ele fala assim: não, eu vou querer esse trono sim, e aí que dá o início, né, nesse segundo momento já de reivindicação por parte dele, já no século XIV. Então a gente basicamente na Guerra dos 100 Anos a gente tem três movimentos, né? O primeiro é esse movimento de interesse aí dos ingleses na região do Flanders. Depois a gente vai ver que eles vão dar uma trégua, vai ter todo esse movimento do Eduardo III. E depois a gente vai ver que os franceses eles se revoltam contra. Mas inicialmente a Inglaterra ela começa a ganhar, né? Então já a partir aqui da metade do século XIV, os ingleses eles tomam a região dos Flandres, eles conseguem ter o poderio sobre essa região durante alguns anos, e os ingleses eles começam a ter sucessivas vitórias nesse início da guerra. Com isso, a gente vai ter a modificação, né, do reinado aí do trono francês para o Carlos V. E é nesse momento que o Carlos V ele começa a recuperar alguns tronos e alguns territórios, né, que foram perdidos aí no início da guerra pelos ingleses. E no final do século XIV, eles decidem dar uma trégua, né, uma trégua aí de 20 anos. Por quê? Porque a gente vai ver que ambos os territórios, tanto Inglaterra quanto França, eles estavam em conflito. A Europa está passando por uma crise do século XIV, né? Então, as coisas não estão favoráveis para a permanência aí de uma guerra. Essa guerra durou 116 anos, foi uma guerra muito longa e muito devastadora, né? Tanto do território inglês quanto do território francês. E aí a gente vai ter algumas confusões no governo aí da Inglaterra, a deposição de Ricardo II, a ascensão de um Lancaster, né, o do Henrique
IV. Na França, a gente vai ter o rei Carlos VI como enlouquecido, então vai ter toda uma instabilidade aí com representação da figura do rei, da figura da centralização política que estava acontecendo. E aí eles vão dividir o reino, né, em Borgulhões e em Orleans, que vai levar também, né, a questão da participação dos ingleses nesse território aqui de Orleans. Então a gente vai ter toda essa instabilidade que estava acontecendo e a trégua que vai acontecer durante 20 anos por conta dessas particularidades em cada território. Vou falar um pouquinho agora de uma guerreira francesa que liderou durante boa parte aí o território, as revoltas, né, a Guerra dos 100 Anos que estava acontecendo, que foi a Joana d'Arc. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa mulher, né? Ela é muito comentada agora em vários âmbitos culturais, religiosos até. E a Joana d'Arc ela teve uma participação muito significativa na Guerra dos 100 Anos por conta de todo o seu interesse, toda a sua formação, né, que ela teve. Ela nasceu na região da Lorena, na França, em 1412. E aí ela tinha um contato muito grande com o campo, ela observava muito a atuação dos camponeses. E nesse momento, quando na sua adolescência, né, ela foi crescendo, e aí a França estava passando por intensos conflitos, né? No governo já de Carlos VII. Então a gente já estava no decorrer aí da Guerra dos 100 Anos e a gente já estava com perda de território muito grande da França, os ingleses avançando e os franceses, por exemplo, eles estavam totalmente instáveis, né? A liderança francesa, o próprio rei já não sabia mais o que fazer. E aí, conta-se, né? Não se sabe ao certo se ela ouviu ou se ela não ouviu, mas conta-se que ela ouvia mensagens, isso na sua adolescência. Ela ouvia mensagens espirituais que chamavam ela para a guerra. Então, falam que ela viu a aparição de vários anjos, anjo Gabriel, a própria representação de santos também, que conversavam com ela e falavam da importância dela participar na guerra, dela entrar para o exército francês para combater os ingleses e coroar o rei Carlos VII, né, significativamente e mostrar, né, a liderança do povo francês. E ela ouvia muito isso, e aí foi isso que mobilizou ela a sair do seu território, a sair da região, né, que ela nasceu e que ela cresceu, isso adolescente, para ir visitar as instâncias do rei e ter um contato diretamente com ele para que ela se integrasse ao exército francês. E aí, já indo para metade do século XV, ela consegue, né, a visita. Ela foi depois de muita insistência, os comandantes, as pessoas que estavam, né, dando segurança ao rei, não deixaram ele entrar inicialmente, mas ela conseguiu, né, depois de muita insistência, marcar uma visita direta. E nisso ela cortou os cabelos, ela vestiu de homem, e através de toda a sua convicção e da sua formação religiosa e todas as suas construções de argumento, ela consegue convencer o rei da sua participação no exército. Muitas pessoas, né, não se sabe ao certo o que ela falou, mas desacreditavam, né, da potência e de toda a atuação que ela ia ter, e ela conseguiu de fato. E com 17 anos, ela se integra ao exército francês. E aí, a partir disso, que a gente vai ter o exército francês com lutas, né, lideradas pela Joana d'Arc, que vão ser extremamente vitoriosas. Ela consegue recuperar os territórios de Orleans que estavam sob domínio inglês. Inicialmente, os ingleses atuavam com ela com forma muito pejorativa, né, por ser mulher, então eles ficavam meio que zombando dos próprios franceses por uma liderança feminina, mas depois, quando eles viram que ela ganhou, começava a ter um prestígio muito grande no exército francês e conseguiu liderar e ganhar várias batalhas,
eles começaram a temer, né, por ela, e ela se tornou a grande rival aí, principalmente dos ingleses. E aí ela consegue recuperar vários territórios, consegue coroar o rei Carlos, e ela estava assim, extremamente satisfeita. Ela foi muito falada, muito conhecida, as pessoas falavam sempre o nome dela quando, né, no processo aí da Guerra dos 100 Anos. Ela realmente conseguiu ser um orgulho muito grande para o exército francês e liderou, né, a batalha, a guerra durante muito tempo. Só que conforme a guerra foi passando, houve algumas alianças entre os franceses e os ingleses, o exército começou meio que se fragmentar, então eles começaram a fazer vários acordos, e a parte que ela estava atuando do exército, ela queria continuar atuando e queria pegar outras regiões. E aí, boa parte do próprio exército francês começou a não dar tanta credibilidade para ela, e aí ela foi tendo um enfraquecimento aí na instituição militar. A partir disso, os ingleses, eles conseguem capturá-la, né, depois de muitos conflitos, depois de ter, né, insistido na batalha, insistido na anexação de outros territórios, os ingleses conseguem capturá-las, e aí começa toda a intervenção, né, o processo muito trágico que foi da morte dela, né, a igreja começa a se rebelar contra ela, o próprio rei Carlos não falou absolutamente nada, né, não se manifestou para tentar ajudá-la, ela foi presa, ela foi considerada herege, porque ela usou roupas masculinas, e isso era contra a igreja, mas também ela foi considerada como bruxa, falaram que ela foi incorporada por espíritos demoníacos, porque não consideravam que ela tinha ouvido mesmo essas mensagens dos anjos, enfim. Colocaram, né, demonizavam toda a estrutura feminina por ser mulher, é claro, foi um crime de gênero, foi toda uma atuação, né, machista. Se a gente vive até hoje numa sociedade machista, imagina como é que deveria ser naquela época. E aí ela foi, aqui eu coloquei uma foto dela, e ela foi queimada, né? Ela não foi, ela foi condenada. Ela tentou falar com vários padres, tentou, né, uma reconciliação, mas não conseguiu. Então ela foi queimada na fogueira, e durante o processo aí ela tentou suicídio também, mas não conseguiu, e durante o processo que ela estava sendo queimada, ela só falava o nome de Jesus, e aí ela acabou morrendo dessa forma. Aqui eu coloquei um trecho que fala um pouco da representação dela, né, dessa participação, depois vocês dão uma lida com mais calma. E aqui é o momento que Carlos, né, o rei aí francês, Carlos VII, recebe ela no castelo, quando ela se veste, toda a armadura, né? Ela tá cortando o cabelo, tá mais apresentando aí um aspecto masculino, né? Aqui é a representação dela. Agora, né, falando aí das crises do século XIV, tem a peste negra também. Foi um movimento que dizimou, né, boa parte da Europa. A peste, ela vem originada aí do Oriente. A gente tinha relações comerciais, a Europa tinha relações comerciais, né, nos navios comerciais com o Oriente, principalmente, né, e aí através desses navios que foi passada e transmitida a doença. A gente tem condições também muito degradantes na Europa. A Europa não tinha saneamento básico, tinha gente na rua, tinha gente passando fome, tinha aglomerações de pessoas, e isso fez com que a disseminação e o contágio da peste fosse maior, né, propiciou aí o cenário de contágio muito grande durante a Europa. Então, a cada 3 pessoas, uma era infectada. E a gente vai ter a transmissão através das vias, né, respiratórias, do contato com as pessoas. Então, a gente vai ter todo um movimento aí de fácil transmissão também, que vai levar à morte aí de cerca de 13 milhões de pessoas no território europeu. Então, foram vários fatores, né, que levaram a essa crise do século XIV, inclusive esse movimento muito trágico que foi a peste negra. E é interessante também, gente, se vocês quiserem estudarem mais a fundo isso, para tentar fazer uma possível, né, correlação com o que estamos vivendo atualmente.
né, um estado aí de pandemia e que a história, né, vem se repete, mas é claro, com condições, com transformações, com muitas mudanças históricas, mas é interessante pensar que outros movimentos de pandemia e de contágio aí por doenças que aconteceram na história da humanidade. A gente vai ter uma alta mortalidade no campo, né? Então, isso vai favorecer e vai acentuar a crise agrícola e o aumento da fome também. Então, a gente tem um cenário muito crítico com isso. A peste negra, ela representou ao final dela, né, uma descrença até da própria igreja, porque assim, quando começou a peste, a igreja, né, falava não, isso é uma reprovação de Deus, é algo divino, vai passar. Só que conforme foram passando os anos, não passou, né? Foi cada vez mais matando mais pessoas e os padres mais ricos que tinham condições, eles começavam a sair da Europa. Então abala estruturalmente a igreja. Por isso que a igreja no século XV já não tem quase muita força por conta disso tudo que estava acontecendo. Né? Já no movimento contrário ao clero, e aqui decorrente da peste, né? Então a gente vai ter um abalo das estruturas da igreja por conta disso. E vão ter também as revoltas camponesas, né? Os jaqueris. Acontece com grande força na França. Jaqueris vem dos camponeses que se chamavam João Ninguém. Então eles começam a reivindicar aí por boas condições de trabalho, e aí a gente vai ter basicamente 20 mil mortos, né? 20 mil camponeses aí que vão morrer por conta dessas revoltas que vão acontecer no campo, né? As baixas estruturas que estavam passando essa população. Na Inglaterra vai acontecer também algumas revoltas para abolir a servidão, né? Então esse modelo aí feudal já não faz tanto sentido, né? As cidades e o crescimento aí do comércio e da economia mais voltada para essas condições. Em Florença também vai acontecer revoltas com os artesãos, né, pelas péssimas condições salariais. Vão ter também fortes confrontos aí com a igreja e esses movimentos também levam reações da população a pensar o próprio clero. O clero ele vai começar um movimento de divisão também e questionar o materialismo da igreja. Então, são revoltas camponesas, mas que se articulavam, né, em outras demandas, em outros aspectos da sociedade, né, no campo, nas categorias de artesãos. Então, a gente vê como é que tudo isso favorece para esse cenário crítico, né, dos séculos XIV e XV. Já no século XV, a gente vai ter a superação dos conflitos anteriores, que foi toda a peste negra, a Guerra dos 100 anos, não, as revoltas camponesas, mas que agora a gente vai ter possíveis soluções, né, a busca aí por possíveis soluções no comércio, mas não vai acontecer de forma tão efetiva. Né? O plano superior, que era restabelecer essas rotas comerciais com o Oriente, vai ter um fator de limitação. Então, no início do século XV, já começa aí com outros movimentos que levam a uma crise por conta, né, dessa escassez de moeda. A Europa está totalmente devastada, acabou de passar por uma crise, passou por peste, passou por revoltas. Então, é difícil, né? É difícil reestabelecer o que estava acontecendo antes do século XIV, né? É difícil pensar num auge econômico assim tão rápido. Então a gente tem uma escassez de moeda, a gente tem mercados aí e riquezas bem mais empobrecidas, né? Uma crise de crescimento na Europa. E aí, qual que vai ser as alternativas? Vai ser a expansão marítima, né? Isso que vocês estudem aí com Portugal e Espanha. E por que os outros países não participaram diretamente, né, da expansão marítima? Porque eles estavam na Guerra dos 100 Anos, principalmente a Inglaterra e a França. Então, a guerra, né, que durou aí 116 anos, ela é um empecilho aí para esse avanço do território, né, dos países europeus. Eles vão tentar como as Índias, né, em uma outra rota para o Oriente, que vai ser um pouco mais significativo, mas basicamente essa estrutura de crise também do século XV por conta dessas limitações e dessa devastação do território europeu. E aí, em 1453, a gente vai ter o fim da Guerra dos 100 Anos. Basicamente, a França vence,
mas assim, nenhuma nem outra, porque assim, a guerra ela acaba do jeito que ela começa. Os territórios, eles vão ser repartidos e recolocados novamente, né? Então, nem a Inglaterra e nem a França saem com territórios assim mais que a outra. Então, elas não têm um vencedor de fato. Mas é claro que os franceses, né, dizem, por questão mais simbólica, de tem que ter algum tipo de vencedor, eles falam que eles foram os vencedores. Aí eles expulsam, né, os ingleses, e é no fim aí da Guerra dos 100 Anos que a gente tem o fim também, é o marco que dá o fim da Idade Média. Então é basicamente esse fechamento que a gente viu. Vimos todas as formações e crises do século XV e do século XIV, as grandes fomes, as grandes revoltas, né? As estruturas aí da Guerra dos 100 Anos, a questão da formação da burguesia, essa participação central das monarquias nacionais do rei. Então, são essas formações que vão configurar os próximos processos históricos que a gente começa a entrar na Idade Moderna, né, e a formação de um sistema absolutista. Mas na próxima aula a gente vai ver o Renascimento Cultural, que foi um processo aí já no final da Idade Média, que vai começar a pensar um processo cultural de formação social e artística desse momento. Então, a gente ainda vai ver um pouquinho, né, dos desfechos aí da Idade Média com o Renascimento Cultural que vão ser nas próximas aulas. Então, basicamente é isso, gente. Bons estudos.